Olá, uma boa tarde para você. A decisão unilateral do governo dos Estados Unidos de limitar suas importações de aço e alumínio acertou em cheio o Brasil. Os norte-americanos determinaram que as importações desses produtos devem pagar uma taxa extra ou se limitar a uma cota pré-estabelecida. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. No ano passado, os americanos compraram 1/3 do aço exportado pelo Brasil, o que totalizou 2 bilhões e 600 milhões de dólares. A gente tem uma estimativa de impacto aí de queda nas exportações significativas comparadas a 2017. O último valor que eu vi de aproximadamente 500 milhões de dólares. Já as exportações de alumínio para os Estados Unidos atingiram 120 milhões de dólares, ou 15% do total exportado pelo Brasil. O Ministério da Indústria e Comércio brasileiro informou que o setor vai optar pela sobretaxa de 10%, enquanto a siderurgia vai aceitar a imposição de cotas. Os Estados Unidos informaram que a negociação das cotas será com base nas exportações brasileiras de 2015 a 2017, então vai ser feita uma média para tentar calcular a cota para o Brasil. O que mais preocupa a consultora, no entanto, é a escalada de protecionismo que a decisão do governo norte-americano pode acarretar. Já teve uma movimentação aí da União Europeia agressiva, contra isso, a China também. Então, se isso escala, é complicado para o comércio internacional e a gente vai regredir muito, A União Europeia já anunciou que irá recorrer junto à Organização Mundial do Comércio contra a decisão americana. E o Brasil pode seguir o mesmo caminho. Mas levar o caso à OMC pode colocar em xeque toda a estrutura de comércio mundial construída ao longo das últimas décadas. O alerta foi feito pelo ex-ministro da Fazenda e ex-embaixador em Washington, Rubens Recupero, em depoimento aqui no Senado, logo após o anúncio das medidas protecionistas pelo governo dos Estados Unidos. O presidente Trump nunca escondeu que não tem muito respeito, muito apreço pela OMC ou pelas regras comerciais. E aí sim é que nós teríamos um desafio aberto, frontal, a uma das grandes organizações que tem presidido o mundo nesse após-guerra. Na audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, realizada em março, Recupero lembrou que o Brasil já foi prejudicado outras vezes no comércio de aço com os Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, é freguês, como se diz em linguagem futebolística, das punições americanas sobre o aço. Eu, toda vez que servi nos Estados Unidos, eu servi 2 vezes, os americanos estavam nos aplicando sobre tarifas ou por direitos compensatórios ou por antidumping, no caso do aço. Nós éramos vítimas, junto com o Japão, com a Coreia do Sul, eram os nossos companheiros de infortúnio. A decisão de impor sobretaxas ou cotas ao aço e ao alumínio repercutiu de forma diferente entre os senadores. Uma decisão unilateral, uma decisão absurda que não dialoga com a evidência necessária da globalização, da integração dos países. A negociação foi razoável porque vamos manter o nível de emprego na indústria siderúrgica, que é uma indústria importante do ponto de vista da geração de emprego e renda. Os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciaram que vão reunir uma comissão geral no dia 30 de maio para debater os aumentos frequentes nos preços dos combustíveis, sobretudo da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A comissão é formada por senadores, deputados, autoridades e especialistas do setor. Em nota conjunta, divulgada nesta manhã pelos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, eles ressaltam que o preço dos combustíveis no nível em que se encontra impacta negativamente o dia a dia dos brasileiros. E para falar mais sobre os elevados preços dos combustíveis, está aqui no estúdio comigo a nossa comentarista de economia, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Tiago. Pois é, essa situação vai ter que ser explicada aí. Realmente, a frequência de reajustes e os preços dos combustíveis fugiram de qualquer explicação razoável até agora. Nos postos aqui de Brasília é diário. Ontem tinha posto vendendo gasolina a R$ 4,80. Um
botijão de 13 quilos de gás de cozinha, o GLP, já chega a R$ 88,00, Tiago. E, Antônia, pode ser feito alguma coisa para reduzir esses preços? Bom, não é fácil, não há uma solução simples para essa questão. Ela envolve muitas variáveis. A primeira é a cotação do petróleo no mercado internacional, que alcançou hoje cedo o nível mais alto desde 2014. Na Bolsa de Valores de Londres, onde o barril Brent foi a $78,93. Esse foi o valor mais alto. Em Nova York foi um pouco mais baixo. Esse preço é controlado por dois atores internacionais: os Estados Unidos, maior produtor mundial, e os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, Tiago. E como é que acontece esse controle? Então, esse controle é assim: a OPEP estabelece cotas, o controle é feito pela produção. A OPEP estabelece cotas de produção para os países membros. Quanto menor a produção, mais os preços aumentam no mercado internacional, oferta e demanda. Os Estados Unidos, além de serem os maiores produtores, eles não integram a OPEP. Eles são os maiores produtores e também são os maiores consumidores de óleo bruto. E, além disso, tem as guerras também. O envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Iraque e nos conflitos da Líbia. Agora, as ameaças do presidente norte-americano Donald Trump ao Irã e à Venezuela afetam os preços mundiais. Todos esses países com que os Estados Unidos se desentenderam são integrantes da OPEP, Tiago. E como é que fica o consumidor no meio disso tudo? Pois é, teoricamente, o nosso consumidor não deveria ser tão prejudicado porque o Brasil já é autossuficiente na produção de petróleo, mas ele sempre sai perdendo. A questão é quem ganha com isso. Segundo a Associação dos Engenheiros da Petrobras, ao seguir os preços mundiais, a empresa aumenta o lucro dos seus acionistas e possibilita também a atuação das grandes petroleiras internacionais aqui no Brasil. Elas passam a se interessar pelo nosso mercado, que fica mais lucrativo para elas. Com o preço mais baixo, como era antes, o nosso mercado não gerava os lucros que os grandes jogadores, os grandes players, como se diz no mercado internacional, do setor petroleiro, desejavam. Para se ter uma ideia, o setor de refino é aberto aqui no Brasil, não há monopólio desde 1997. Foi quebrado naquele ano o monopólio da Petrobras. Mas até agora, as grandes refinadoras estrangeiras não tinham se interessado em entrar no país, alegando exatamente que o governo usava a Petrobras para manter o preço dos combustíveis mais baratos. É esperar para ver o que vão dizer os representantes da Petrobras e os especialistas aos senadores e deputados na semana que vem, Tiago. Tá certo, Antônia. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada. A Organização das Nações Unidas está implantando um sistema de pesquisa e consulta de suas normas e da legislação dos 193 países membros. Para isso, pediu ajuda ao Senado. A ONU quer aproveitar a experiência do LexML, uma ferramenta que permite a qualquer cidadão conhecer a linha do tempo das leis brasileiras. Lex significa lei em latim e ML, marcação para leis. Para criar esse sistema, o Senado fez convênios com diversos órgãos públicos para consolidar todas as informações relativas a uma determinada norma. Se uma pessoa quiser, por exemplo, pesquisar algo sobre a Lei Maria da Penha, vai conseguir acessar não só a lei, mas a jurisprudência, a doutrina e os projetos de lei sobre o assunto, tanto no Brasil quanto nos estados e municípios. O LexML é muito utilizado por advogados, estudantes e magistrados, porque permite também estabelecer a linha do tempo das leis. Por exemplo, pegando a consolidação das leis do trabalho, a CLT, imagina que um juiz está julgando um caso que ocorreu em 2009. Qual a versão da CLT em 2009? É necessário ter a compilação numa linha do tempo para que o juiz consiga julgar aquele caso com a versão daquela data de uma forma simples e não tendo que consultar muitas fontes. O LexML é tão reconhecido nacionalmente que já ganhou até prêmio na área de tecnologia da informação. E agora esse reconhecimento veio de fora do país. A Organização das Nações Unidas fez um convite ao Senado para ajudar no desenvolvimento de um sistema semelhante que consolide as normas da própria ONU. Eles reconheceram a experiência do Senado no assunto, que vai participar do Conselho Consultivo
executivo da ONU para ajudar a desenvolver esse projeto. O convite foi uma grata surpresa, no sentido de que a ONU está olhando para o desenvolvimento de tecnologia legislativa que o Brasil vem fazendo. Mas, por outro lado, foi um grande reconhecimento ao trabalho que o Prodasem, a Secretaria da Mesa, e em particular o nosso colega, o João Alberto Lima, vem desenvolvendo na infraestrutura de como catalogar toda a legislação que desenvolvemos no Brasil, não só a nível federal, mas também estadual e municipal. A tecnologia da informação, uma das grandes missões dela é essa, tornar os processos de trabalho humanos mais rápidos, mais econômicos. Mas ela tem outros papéis, é tão flexível, né, a tecnologia da informação, ela é tão flexível, que a gente pode trabalhar produtos como o LexML, que estão mais voltados para uma outra coisa, que é cidadania, sabe? A gente conseguir franquear para o cidadão brasileiro todo o ordenamento jurídico brasileiro e de forma fácil. Para acessar o LexML, é só entrar no site lexml.gov.br. O sistema foi criado em 2008, tem cerca de 8.000 documentos catalogados e uma média de consultas de 5 milhões de pessoas todos os anos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.